Pare agora. Silencie tudo ao seu redor. Eu exijo sua atenção completa, pois vou nomear a sombra que o persegue em silêncio. A dívida. Não desvie o olhar deste fato. Se você está pronto para comandar a sua dissolução, dê o seu like como um sinal de permissão. Um acordo firmado entre a sua alma e a lei, que está prestes a ser revelada. Fique comigo, pois o poder que você busca não está no futuro. Ele está na sua voz agora. Você me deu permissão, e a permissão é a chave que abre a porta para a lei. Então escute agora, não com seus ouvidos, mas com a inteligência do seu espírito, pois vou revelar o eixo sobre o qual toda a sua realidade financeira gira. A verdade é esta. Toda condição em seu universo é substância divina esperando por um comando. O dinheiro é substância. A saúde é substância. A paz é substância. E a dívida também é apenas substância. Uma energia neutra sem poder, sem vontade e sem iniciativa própria. Ela é como a argila nas mãos do oleiro, aguardando a forma que sua consciência lhe impõe. Ela não tem poder sobre você. Jamais teve. O único poder que ela aparenta ter é aquele que você em sua hipnose lhe concede a cada dia. Você expõe. Uma sombra exposta à luz direta começa a perder sua forma, sua integridade. A segunda parte é a redefinição. Você retira da dívida o poder e o status que você mesmo lhe concedeu. Você a rebaixa à sua verdadeira natureza. Você afirma: você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. Você a informa de que ela não é uma entidade, não é um poder, não é uma sentença. É apenas energia, sua energia, que foi temporariamente moldada pela sua própria consciência de medo. E o que foi moldado pode ser desfeito pelo mesmo poder que o criou. A terceira parte é a invocação da autoridade. Você não age a partir do seu eu limitado, do seu ego assustado. Você ancora seu comando na sua identidade real, na sua conexão com a fonte de todo o poder. Você declara: pela autoridade do meu eu divino. Com estas palavras, você se alinha à lei superior. Você deixa de ser o prisioneiro que luta contra o carcereiro e se torna o governador que assina a ordem de anulação. O poder não é seu, pessoal. Ele flui através de você. A quarta parte é o comando de dissolução. Você não pede, não negocia, não implora. Você emite uma ordem direta, final e irrevogável. Você comanda: eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Esta é a lei universal. Inegável, imutável, eterna. Agora olhe para a ilusão que lhe foi vendida. O grande engano que o mantém acorrentado. Eu o chamo de fantasma da dívida. É uma entidade energética. Uma forma pensamento coletiva nutrida por uma única coisa: o seu medo. Ela se alimenta da sua vergonha no escuro da noite. Ela se fortalece com a sua negação, cada vez que você desvia o olhar de um extrato bancário, cada vez que seu coração acelera ao ouvir o telefone tocar. O mundo lhe ensinou um evangelho invertido. Ele lhe disse para temer a dívida, para se envergonhar dela, para escondê-la como uma chaga. Ele lhe disse que a dívida é uma sentença a ser paga com suor, com sofrimento, com o sacrifício de sua alegria e de seu tempo. E você acreditou. Você alimentou o fantasma com sua energia vital, dando-lhe forma, peso e uma voz assustadora dentro da sua própria mente. A escuridão da sua ignorância sobre a lei é o que dá poder a esta sombra. Você acredita que ignorar o problema o diminui, mas eu te digo a verdade. O que você não encara, você não comanda. O que você não nomeia, você não pode dissolver. Ao se recusar a olhar para a dívida, você não a está evitando. Toda forma manifestada veio do informe, do nada, da substância universal. E para lá ela deve retornar sob o seu comando. Você está ordenando a energia que retorne ao seu estado neutro, original, pronta para ser requalificada por um novo comando de abundância. E a quinta e última parte é o selo da finalidade, a declaração que fecha todos os debates, que encerra toda a resistência. É a afirmação no tempo presente, o colapso da espera. Você sela o decreto com a palavra final. Você está dissolvida e anulada agora, não amanhã. Não quando o dinheiro chegar. Agora. Neste exato instante, no plano causal, a sentença foi executada. A realidade material apenas seguirá o roteiro que você acaba de escrever.
Escute agora o decreto em sua totalidade. Deixe que esta frequência vibre em cada célula do seu ser. Dívida. Eu te chamo pelo nome. Você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. Pela autoridade do meu eu divino, eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Você está dissolvida e anulada agora. Esta é a sua ferramenta. Este é o seu poder manifesto em som. Este não é um pedido. É um comunicado à realidade. É a sua declaração de independência espiritual e financeira. Agora, a ferramenta lhe foi entregue. Mas uma espada na bainha não vence batalha alguma. Você está se curvando a ela. Você está declarando energeticamente que ela é maior e mais poderosa do que a sua própria autoridade divina. Esta é a dicotomia fundamental da sua existência. De um lado, está a lei da ordem divina, que afirma que você é o mestre da substância, o soberano que comanda a energia em sua vida. Do outro, está a hipnose do mundo, que o programa para ser o prisioneiro da dívida, um herdeiro adormecido que vive em reação, temendo as sombras que ele mesmo projeta. O prisioneiro vive em ansiedade. Ele reage. Ele se esconde. Ele espera por um resgate externo, por um milagre mundano, por um golpe de sorte. Ele acredita que a dívida é uma montanha de pedra sólida que precisa ser escalada com esforço e dor. O alquimista financeiro, o soberano desperto que você é por direito, sabe a verdade. Ele sabe que a dívida não é uma montanha de pedra, mas uma névoa, uma ilusão energética, que só precisa ser confrontada com a luz da consciência para se dissipar. O alquimista não reage. Ele comanda. Ele não se esconde. Ele encara. Ele não espera. Ele decreta. Ele chama a condição pelo nome, não com medo, mas com autoridade absoluta, e a submete a uma lei superior, a lei da dissolução pelo reconhecimento consciente. Você precisa empunhá-la. Você precisa torná-la sua, integrá-la ao seu sangue e à sua voz. O ato de receber é passivo. O ato de tomar posse é ativo. É a sua primeira ação como alquimista financeiro. Portanto, ancore este poder no plano material. Desça até o campo de comentários abaixo deste vídeo e inscreva o decreto. Escreva cada palavra, sentindo a autoridade que flui através de seus dedos. Este ato não é para mim. É o seu ritual de posse. É você declarando ao universo e a si mesmo que você aceitou a ferramenta e começou a usá-la. Comente o decreto na sua forma exata. Torne-o seu. Cele seu compromisso com a sua própria libertação. Faça isso agora. A ferramenta de poder foi entregue a você. O decreto central agora repousa em sua mente, não como um pensamento passageiro, mas como uma chave forjada no fogo da verdade absoluta. Palavras não são meros sons. Palavras são vibrações que organizam a substância universal. Uma palavra dita com medo cria um monstro. A mesma palavra dita com autoridade move montanhas. Até este momento você conheceu a lei. Agora você irá encarná-la. O conhecimento que não se torna experiência viva é poeira ao vento. A verdade que não é ativada em suas células é apenas uma teoria morta. Você precisa fazer uma escolha. E precisa fazê-la agora. Você continuará a alimentar o fantasma em sua mente? Ou você se levantará em sua verdadeira identidade como mestre da substância em seu mundo? Você continuará a viver sob a lei do medo e da escassez? Ou você se alinhará com a lei universal da ordem e do comando? Esta transmissão não é um acaso. É um chamado à sua soberania. Se esta lei ressoa em sua alma como a verdade que você sempre soube mas esqueceu, então sele sua concordância. Pressione o botão de like não como um gesto mundano, mas como um ato de alinhamento energético. Adicione sua força a esta corrente de libertação e declare, com este simples ato, que você escolhe a lei da ordem divina sobre a hipnose da falta. Faça isso para sinalizar ao universo e a si mesmo que o seu tempo como prisioneiro terminou. A partir deste momento você começa a operar sob uma nova jurisdição. A sua própria. Você acredita que o silêncio te protege. Você se engana. A cada momento que você desvia o olhar, a cada instante que você se recusa a nomear o que te assombra, você não está comprando paz. Você está pagando um tributo com a sua própria força vital. Portanto,
Esta não é uma pausa para reflexão. Esta é a hora da ativação. Esta é a cerimônia, onde o herdeiro adormecido desperta e reivindica o seu poder de comando. Eu te ordeno agora que pare tudo o que está fazendo. Não importa onde você esteja, encontre um momento de quietude. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas silencie o mundo exterior em sua mente. Respire fundo uma vez. Sinta o ar entrando em seus pulmões não como simples oxigênio, mas como a substância da vida, a própria presença do divino. Expire, e com a sua expiração libere o prisioneiro da dívida. Deixe essa identidade antiga se esvair de você. Agora, vamos falar juntos. Não para mim. Não para as paredes ao seu redor. Falaremos para o universo, para a energia que compõe todas as coisas. Sua voz é o cetro do seu reino. Use-a. Eu vou falar a frase, e você irá repeti-la em voz alta ou em sua mente com toda a intenção que conseguir reunir. Sinta o peso e o poder de cada palavra. Vamos começar. Diga comigo agora. Dívida, eu te chamo pelo nome, sinta coragem nesta confrontação. Você não está mais se escondendo. Você está de pé, face a face com a sombra, e ela não sustenta o seu olhar. Eu te digo a verdade. Essa energia que você chama de dívida, essa condição que você esconde na escuridão da sua mente, não é uma entidade passiva. Ela é uma sombra faminta. E o seu medo é o banquete que a fortalece. Você sente. Você sente o peso dela nos seus ombros ao acordar. Você sente o frio que ela espalha no seu peito quando o sol se põe. É um zumbido constante, uma frequência baixa que contamina o silêncio da sua casa, que envenena o sabor da sua comida, que rouba a alegria de uma conquista. Você sorri, mas seus olhos traem a verdade. Você vive em um cárcere invisível, e o carcereiro é a sua própria negação. Cada carta que você não abre não é uma vitória, é uma corrente a mais que você forja. Cada ligação que você ignora não é um alívio, é um prego a mais na porta da sua liberdade. Cada noite em que você se vira para o lado, fugindo dos números que dançam em sua mente, você não encontra o sono. Você apenas mergulha mais fundo no pântano da estagnação. Esta é a estaca mais profunda cravada em sua alma. Não é a falta de dinheiro. A verdadeira agonia é a paralisia da sua força criadora. O universo te destinou a ser um canal de fluxo, um ponto de manifestação da abundância divina. Repita. Você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. Sinta a verdade desta redefinição. Você está retirando a máscara do monstro e revelando a energia neutra que sempre esteve ali, esperando por um comando correto. Repita. Pela autoridade do meu eu divino, sinta a sua coluna se endireitar. Sinta a coroa invisível se assentar em sua cabeça. Você não fala como um mortal assustado. Você fala a partir do seu centro de poder imortal, o eu sou que existe dentro de você. Repita. Eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Sinta o poder do seu comando. Esta não é uma sugestão. Não é um pedido. É um decreto real. A lei universal não tem escolha a não ser obedecer a um comando emitido a partir da consciência da própria lei. E agora, o selo final. Diga com finalidade absoluta. Você está dissolvida e anulada. Agora, respire, sinta a mudança no ar. Sinta a leveza em seu campo energético. O fantasma foi nomeado. O feitiço foi quebrado. O que era um gigante ameaçador foi reduzido à sua verdadeira estatura. 0, nulidade. Mas uma única vez não é suficiente para desfazer anos de programação. A hipnose do medo foi repetida para você milhares de vezes. Agora, nós vamos sobrepor essa antiga gravação com o ritmo da verdade. Mas você represou essa corrente com a barragem do seu temor. A energia que deveria estar construindo seu futuro, curando seu corpo e expandindo sua alegria, está sendo desviada, dia após dia, para alimentar esse fantasma. Você está exausto não pelo trabalho, mas pela guerra silenciosa que você trava contra a realidade. Sua energia se esvai, não para pagar a dívida, mas para sustentar a ilusão de que ela não existe. Você está regando uma erva daninha com o seu próprio sangue esperando que ela se transforme em uma flor.
Isso é a insanidade da descrença. A hipnose coletiva te disse que é nobre sofrer em silêncio, que é uma virtude carregar esse fardo com uma dignidade falsa. Mentira. Isso não é dignidade, é uma rendição. É a abdicação do seu poder soberano. Você está permitindo que uma sombra, uma simples energia mal qualificada, dite os termos da sua existência. Você permite que ela decida quando você pode sonhar, quando você pode descansar, quando você pode viver. Enquanto você se recusar a olhar para ela, ela continuará a crescer. Ela se infiltrará em seus relacionamentos, criando tensão e desconfiança. Ela sabotará suas oportunidades, sussurrando em seu ouvido que você não é digno, que você não merece. Ela se tornará a lente suja através da qual você vê o mundo, um mundo de escassez, de luta e de portas fechadas. Vamos fazer novamente. Desta vez, não apenas repita as palavras. Sinta-as. Invoque a emoção da soberania. Fale como um rei que bane um traidor de seu reino. A sua autoridade é inquestionável. Diga comigo, com todo o seu poder. Dívida, eu te chamo pelo nome, você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. Pela autoridade do meu eu divino, eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Você está dissolvida e anulada agora. Sinta a vibração percorrendo seu corpo. Isso é a sua própria energia divina respondendo ao seu comando. É a sua alma reconhecendo a sua própria voz de poder. A ilusão da dívida não pode existir na mesma frequência que esta verdade. Uma deve ceder à outra. E a lei afirma que a ilusão sempre se curva perante a verdade. Agora uma última vez. A ativação final. Desta vez, enquanto você fala, visualize. Veja a entidade energética que você chamava de dívida, esse fantasma escuro e pesado, se desintegrando diante de você. Veja-o se dissolver em partículas de luz ou se transformar em poeira inofensiva. Veja a energia que estava aprisionada naquela forma sendo liberada e retornando à substância universal, pura e neutra, pronta para ser moldada por um novo comando, o comando da abundância e da ordem divina. Este é o custo da sua descrença. Não é um número em um papel. É a vida que você não está vivendo. É a paz que você não está sentindo. É o poder que você se recusa a clamar. Continuar neste caminho não leva à quitação. Leva à desintegração. Ao esvaziamento de tudo que você é. A lei não pode te ajudar enquanto você se esconde dela. A ordem divina não pode restaurar o que você insiste em manter no caos. A libertação exige um primeiro passo. Um ato de coragem. Uma declaração de guerra contra a ilusão. Este é o momento de decidir. Você continuará a alimentar a sombra com o seu silêncio e o seu medo, ou você vai cortar o seu sustento agora. Você precisa declarar sua intenção ao universo. Você precisa romper o pacto com o sofrimento. Declare sua decisão de abandonar esse tormento. Este é o seu primeiro decreto de poder. Um sinal de que o prisioneiro está morrendo para que o alquimista possa nascer. Comente abaixo com a força da sua alma. Eu renuncio à ilusão agora. E agora você se pergunta de onde vem esta agonia? De onde vem este peso que te esmaga em silêncio? Esta sombra que te segue mesmo sob a luz do meio-dia? Comande a transmutação. Diga comigo pela terceira e decisiva vez. Dívida, eu te chamo pelo nome. Você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. Pela autoridade do meu eu divino, eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Você está dissolvida e anulada agora. Permaneça em silêncio por um momento. O que você sente? Não é alívio. Alívio é a emoção de um prisioneiro que recebe o perdão. O que você sente é ordem. É a satisfação de um soberano que restaurou a harmonia em seu domínio. Você não foi perdoado. Você comandou a justiça divina. Você não foi salvo. Você se tornou o salvador da sua própria realidade financeira. Esta prática não é um exercício único. É o seu novo modo de ser. Sempre que o fantasma tentar sussurrar em seus ouvidos, sempre que uma carta ou uma cobrança tentar reativar o antigo medo, você se levantará em sua autoridade e falará este decreto. Você o usará não como uma defesa,
mas como um ataque consciente que aniquila a ilusão em sua raiz. Você é o alquimista financeiro. Você transforma a energia do medo em substância de ouro. O trabalho foi feito. A ativação está completa. A semente da sua soberania foi plantada e regada com o poder da sua própria voz. Você acredita que esta falha é sua? Que este fardo foi criado por suas próprias mãos? Escute com atenção. A verdade que vou te revelar vai quebrar as correntes que você nem sabia que usava. Esse fantasma que te assombra não nasceu em ti. Ele é um eco. Um sussurro antigo que viajou através do teu sangue, uma programação instalada em tua mente muito antes de você aprender a primeira palavra. Esta ilusão é uma herança. Você não a escolheu. Você a recebeu. Foi-te entregue no berço, sussurrada em histórias de ninar, reforçada em cada olhar de preocupação, em cada conversa sobre o custo da vida, que ecoava pelas paredes da tua casa. É o código do medo, gravado por gerações que conheceram a privação e a transformaram em sua única identidade. É a crença de que a dívida é uma mancha na alma, uma sentença moral que deve ser paga com suor, lágrimas e sacrifício. É a mentira de que a falta é uma virtude, e a abundância é um pecado de orgulho. Eles te ensinaram a encolher. Eles te ensinaram a ter medo dos números. Eles te ensinaram que pedir ajuda é fraqueza, e que falar sobre dinheiro é um tabu. Eles te entregaram o manual da escassez, e te disseram que era o mapa da vida. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu a vibração em sua espinha se realinhar com a verdade, se sentiu o peso se dissipar de seus ombros, confirme esta ativação. Selo este trabalho com o seu like. Este gesto não é para um algoritmo. É a sua assinatura consciente no contrato da sua própria libertação. Um sinal para o universo de que você aceitou sua nova identidade. A palavra foi dita. O comando foi emitido no éter. A vibração da tua autoridade agora reverbera pelos planos da substância procurando aquilo que deve obedecer. O decreto que pronunciaste não foi uma súplica. Foi uma sentença. Uma ordem de anulação emitida pelo tribunal da tua própria consciência soberana. A energia que antes se chamava dívida agora estremece, pois foi confrontada pela lei superior que a governa. Mas a mente humana, por tanto tempo acorrentada ao visível, pergunta em um sussurro: é realmente possível? Uma palavra pode desfazer o que anos de negligência construíram? A dúvida é o último suspiro do fantasma que se recusa a morrer. É a sombra tentando te convencer de que ela é a realidade. Para essa mente que ainda hesita, eu te digo a verdade através de uma história. Não uma história de um tempo antigo, mas uma história que se repete a cada instante em que uma alma desperta para o seu poder. Eles não fizeram por mal. Eles mesmos eram prisioneiros da mesma programação, filhos de outros prisioneiros, em uma longa linhagem de almas que esqueceram sua soberania divina. Eles te deram o único veneno que conheciam, acreditando ser o remédio. Mas eu te digo agora com a autoridade da lei universal, esta programação não é a tua verdade. Este fardo não te pertence. Você foi ensinado a carregar uma cruz que nunca foi sua. Você tem honrado um pacto de sofrimento que você nunca assinou. A culpa que você sente é a própria tranca da sua cela. A vergonha é o guarda que te impede de ver a porta aberta. Você tem se punido por executar com perfeição um programa que foi instalado à força em seu sistema. Chegou a hora de renunciar a esta herança venenosa. De olhar para trás, para a longa fila de ancestrais que viveram sob este feitiço, e dizer com poder soberano: a vossa jornada de dor termina em mim. O vosso pacto com a falta está quebrado. A vossa lealdade ao sofrimento não é mais a minha. Eu te liberto desta linhagem de medo. Eu te absolvo da culpa de uma dívida que é apenas uma memória energética. Você não é o erro. Você é a correção. Você não é o prisioneiro. Escuta então a parábola da lei em movimento. Havia um homem que era um prisioneiro perfeito. As grades de sua cela não eram de ferro, mas de números em extratos bancários. As correntes não eram de aço, mas de envelopes timbrados que chegavam pelo correio. Ele era um herdeiro adormecido, vivendo como um mendigo no palácio de sua própria vida. Cada toque do telefone era um sobressalto, cada final de mês, uma agonia. Ele não vivia, ele apenas adiava o colapso. O fantasma da dívida era o seu companheiro constante.
Sentava-se à sua mesa invisível mas presente, tornando amargo o pão que ele comia. Sussurrava em seu ouvido durante a noite, listando seus fracassos, projetando cenários de ruína e humilhação. Ele tentava de tudo para silenciar esta voz. Trabalhava mais, dormia menos, negociava e implorava, mas o fantasma apenas se fortalecia, nutrido por cada gota de seu medo, de sua vergonha, de sua negação. Ignorar a dívida era como tentar apagar um incêndio fechando os olhos. A escuridão apenas dava mais poder às chamas. Um dia, exausto de sua própria prisão, ele se rendeu. Mas não se rendeu ao fantasma, ele se rendeu ao silêncio dentro de si. E nesse silêncio, uma verdade lhe foi revelada, não como um pensamento, mas como uma certeza absoluta. Você é o libertador que veio para quebrar o ciclo para sempre. Você entende agora? A dívida, este fantasma, não é uma falha moral. É uma frequência. Uma instrução distorcida que você tem executado sem saber. É um programa obsoleto rodando no sistema operacional infinito da sua consciência. E você, o soberano desperto, tem a autoridade absoluta para desinstalar este programa. Agora. Não há nada a perdoar, pois não houve crime. Há apenas uma programação a ser apagada. Há apenas uma verdade a ser restaurada. A verdade de que você é a própria substância da abundância momentaneamente hipnotizado a acreditar na ilusão da falta. A verdade de que a ordem divina é o seu estado natural. Se você sentiu o peso desta herança ancestral sendo liberado do seu ser. Se você sentiu a quebra destas correntes invisíveis neste exato momento. Celebre a sua liberdade. Declare a sua soberania. Sela esta libertação com o teu like, não como um gesto para mim, mas como um decreto para o universo de que a antiga programação foi enfim apagada. Você agora conhece a verdade sobre a herança que lhe foi imposta. Você vê as correntes, não como parte de quem você é, mas como um adorno enferrujado que lhe ensinaram a usar. A consciência da programação é o primeiro passo para a liberdade, mas a consciência por si só não abre a cela. A verdade de que a dívida não era uma entidade externa com poder próprio, mas uma criação de sua própria consciência mal qualificada. Uma sombra projetada pelo seu medo. E a lei dizia que apenas a luz da consciência poderia dissolver uma sombra. Naquela noite ele não se escondeu. Ele não fugiu. Ele se sentou em silêncio, no escuro de sua sala, e esperou que o fantasma viesse. E ele veio, com todos os seus sussurros de pânico e acusação. Mas desta vez, o homem não recuou. Ele olhou diretamente para o vazio à sua frente, o lugar onde a ansiedade tomava forma, e ele fez o que a lei lhe ordenara. Ele chamou sua dívida pelo nome. Com uma voz que começou trêmula, mas que ganhava força a cada sílaba, ele pronunciou o decreto. Dívida, eu te chamo pelo nome. Você é apenas uma sombra, uma energia mal qualificada. O fantasma sibilou, projetando imagens de cobranças, de perdas, de vergonha pública. Mas o homem persistiu, sua voz agora firme, ressoando com uma autoridade que ele não sabia que possuía. Pela autoridade do meu eu divino eu te ordeno que retorne ao nada de onde veio. Você está dissolvida e anulada agora. Ele repetiu. E repetiu de novo, não como uma reza desesperada, mas como um juiz proferindo uma sentença final e irrevogável. A consciência é a luz que revela a porta. O comando é a mão que a derruba. Até este momento, sua mente tem sido um templo profanado. Um altar onde as orações à falta são recitadas sem cessar. Um coro de vozes ancestrais, que canta hinos à escassez. Você as conhece bem. Você as repete em silêncio, no escuro da noite quando as contas chegam. A voz que sussurra, eu nunca vou sair disto. A voz que lamenta, não há dinheiro suficiente. A voz que treme, e se eu perder tudo? A voz que se envergonha, o que os outros vão pensar? Eu te digo a verdade. Estas não são suas vozes, são os ecos do programa. São os feitiços hipnóticos que mantêm o fantasma da dívida vivo e nutrido. Cada vez que você pronuncia estas sentenças você alimenta a ilusão com a sua própria força vital. Você rega a semente da miséria e a chama de sua realidade. A partir deste instante esta prática está terminada. Eu te proíbo de continuar a profanar o seu espaço sagrado com a linguagem da derrota. A lei universal não permite o vácuo. Onde uma crença é arrancada pela raiz,
uma nova semente de poder deve ser plantada imediatamente. Esta é a lei da substituição divina. É um ato de comando, não de esperança. A cada repetição, ele sentiu o ar do cômodo mudar. O frio que sempre o acompanhava começou a se dissipar. A presença opressora começou a se desfazer, a perder sua forma, a se tornar transparente. O fantasma não podia suportar o escrutínio da consciência. A luz do reconhecimento consciente era o seu veneno. Ele continuou até que a única presença no quarto fosse a sua. E pela primeira vez em anos, ele sentiu paz. Nos dias e semanas que se seguiram, a lei começou a orquestrar a manifestação externa daquela dissolução interna. Uma antiga disputa legal que ele considerava perdida foi resolvida a seu favor, trazendo um valor inesperado. Uma proposta de trabalho que parecia ter sido esquecida ressurgiu com uma oferta muito superior à original. Uma pequena herança de um parente distante, da qual ele nem sequer tinha conhecimento, materializou-se em sua conta. Não foi um único evento milagroso. Foi uma cascata de eventos perfeitamente sincronizados, uma correnteza de ordem divina que varreu o caos da escassez. Os números que o aprisionavam foram reduzidos a zero, não por um esforço mundano hercúleo, mas pela simples e poderosa aplicação da lei. Aquele homem, antes o prisioneiro da dívida, havia se tornado o alquimista financeiro. Ele não pagou sua dívida com sofrimento, ele a dissolveu com autoridade. De agora em diante você se tornará o guardião implacável do portão de sua mente. Cada pensamento de medo, cada sussurro de dúvida não é mais um motivo para desespero, é um alarme. É um chamado às armas, é o sinal de que um invasor está tentando violar seu reino soberano. E você responderá, não com medo, mas com autoridade absoluta. Quando a velha voz disser, eu nunca vou sair disto, você a interromperá com força. Você a silenciará com o poder da sua palavra. E declarará em seu lugar: toda dívida é uma ilusão de tempo. Na realidade divina, tudo já está quitado e em perfeita ordem. Eu comando a manifestação desta verdade agora. Quando o antigo programa sussurrar, não há dinheiro suficiente, você o anulará em voz alta. Você dirá, eu sou a própria substância divina ilimitada e inesgotável. Onde há uma demanda, a lei já proveu a oferta. Eu sou o canal aberto para um fluxo infinito de abundância. Quando o eco do medo disser, e se eu perder tudo, você o esmagará com a certeza da lei, você decretará, meu suprimento é Deus, a fonte inabalável e eterna. Nada real pode ser ameaçado. Minha riqueza é minha consciência de abundância, e isso ninguém pode me tirar. Quando a sombra da vergonha tentar se erguer dizendo, o que os outros vão pensar, você a dissolverá com a luz da sua verdadeira identidade. Ele aprendeu que a substância divina é obediente. E que o único poder que qualquer condição adversa possui, é o poder que o seu medo lhe concede. A história deste homem não é a exceção. É a regra, é o teu roteiro esperando para ser vivido. A lei que operou para ele, é a mesma lei que agora opera através de ti. O poder que ele invocou, é o mesmo poder que ressoa em tua voz neste exato momento. Cada testemunho de sucesso, é apenas um elo na corrente infinita de milagres que a lei produz. Cada alma que se liberta se torna um farol para as outras. Para se tornar a próxima história de sucesso, para se juntar a esta correnteza de dissolução e abundância, inscreva-se agora neste canal. Este ato não é um clique. É uma declaração. É o teu passo para entrar no fluxo da ordem divina e não perder o selo final da tua liberdade, que te será entregue a seguir. O círculo se fecha. A instrução foi entregue, a verdade foi plantada em sua consciência, e a semente da sua soberania já germina no solo fértil da sua mente receptiva. O trabalho está feito. A ilusão foi quebrada. O fantasma da dívida, exposto à luz da sua autoridade, não encontra mais escuridão para se esconder. Você afirmará, eu presto contas apenas à lei divina. Minha única obrigação é expressar a opulência e a ordem do Espírito. A opinião do mundo é uma miragem que não tem poder sobre mim. Esta é a sua nova disciplina. Este é o seu trabalho sagrado. Você não negocia com o inimigo. Você não debate com a ilusão. Você a substitui. Imediata e impiedosamente. Cada vez que o pensamento antigo surgir, você o trata como um intruso e o expulsa, instalando em seu lugar o decreto da verdade. No início a batalha será constante.
O velho programa lutará para sobreviver. Ele testará sua determinação. Mas você não irá vacilar. Pois cada ato de substituição consciente enfraquece a ilusão e fortalece a sua soberania. Cada decreto de poder reescreve o código da sua realidade subconsciente. Você está literalmente desinstalando a escassez e instalando a ordem divina. Este trabalho é diário. É uma vigília constante. Para selar seu compromisso com esta disciplina e receber o comando contínuo que manterá sua mente afiada, inscreva-se agora. Considere este ato não um clique, mas a assinatura do seu decreto de soberania. É o seu juramento de lealdade à lei da abundância, e sua renúncia final à herança do medo. Junte-se àqueles que escolheram ser mestres de sua substância, e não escravos de sua sombra. Ele se dissolveu em sua própria nulidade, pois nunca foi real. Era apenas uma sombra projetada pelo seu próprio medo, uma miragem nutrida pela sua própria negação. Agora, essa sombra se foi. Aquele que iniciou esta jornada não é o mesmo que a conclui. O prisioneiro da dívida, o herdeiro adormecido que vivia em constante ansiedade, que temia o som do telefone e a chegada da correspondência, esse ser não existe mais. Ele foi transmutado. Ele foi dissolvido junto com a ilusão que o acorrentava. Em seu lugar, ergue-se o alquimista financeiro. O soberano desperto. Aquele que não reage, mas comanda. Aquele que não teme a substância, mas a governa com a palavra. Você não é mais aquele que paga uma sentença com sofrimento e esforço. Você é aquele que declara a quitação pela autoridade da lei divina que opera através de você. Você não vê mais números em vermelho. Você vê apenas energia neutra, substância divina aguardando o seu comando para retornar à ordem perfeita. Lembre-se daquele homem da parábola, aprisionado por anos em uma cela de medo. Ele não quebrou as grades com força. Ele não implorou ao carcereiro por misericórdia. Ele apenas se levantou em sua autoridade interior, chamou a prisão pelo nome, e a declarou nula. Ele falou a verdade sobre sua própria liberdade, e a realidade externa não teve outra escolha senão se curvar e obedecer à sua lei interna. Pratique este comando de substituição com a fúria de um libertador. Transforme sua mente em uma fortaleza impenetrável para a dúvida. Você está limpando o templo. Você está afiando a espada. Pois em breve eu te entregarei o decreto final. A arma que não apenas defende seu reino, mas aniquila o fantasma da dívida de uma vez por todas, reduzindo-o ao nada de onde ele veio. Prepare-se. Você entendeu a herança. Você aceitou a disciplina da substituição. Você se tornou o guardião no portão da sua própria mente, negando a entrada a cada pensamento de falta, a cada sussurro de medo. Este trabalho é a fundação. Este trabalho é a prova da sua seriedade. Mas a vigília constante por si só é uma defesa. A verdadeira soberania não reside na defesa, mas no ataque consciente. A verdadeira liberdade não é apenas barrar o inimigo, mas dissolvê-lo por completo. Até este momento, você aprendeu a desviar os golpes da ilusão. Agora, eu lhe entrego a espada para cortar a própria raiz da miragem. Eu não lhe entrego uma simples combinação de palavras, eu lhe entrego uma frequência codificada. Um instrumento de poder alquímico que opera diretamente sobre a substância universal. Pense nisto não como uma frase, mas como um selo de autoridade. Uma chave mestra que não arromba a porta da abundância, mas a comanda a se abrir, pois a casa sempre foi sua. A vitória dele é o espelho da sua. O poder que ele usou é o mesmo poder que agora pulsa em você, aguardando ser proclamado. Mas uma verdade, para se manifestar plenamente no mundo da forma, exige um testemunho. Um decreto para se tornar lei irrevogável em seu universo pessoal, precisa ser proclamado publicamente. Sua transformação interior agora busca uma âncora no mundo exterior. Um selo. Um pacto visível que declara ao universo e a si mesmo que a mudança é permanente. O espaço abaixo deste vídeo não é um mero campo de comentários. Encare-o como um papiro digital, um registro público onde você inscreve sua nova constituição. Este não é um simples ato de digitar. É o ato de selar um pacto com a lei universal e com o seu eu divino. É a sua assinatura no contrato da sua própria liberdade, portanto eu te comando agora. Use este momento como o ponto final da sua antiga história e o primeiro ato da sua nova realidade.
Vá até o espaço abaixo e inscreva a sua nova lei. Não escreva como o antigo prisioneiro pedindo ajuda. Escreva como o soberano que você agora é, declarando um fato consumado. Sele este pacto com a realidade. Dê testemunho público da sua transmutação. Escreva estas palavras, e ao escrevê-las, sinta o poder de cada letra selando a sua nova identidade. O universo não responde a desejos vagos. Ele não se comove com súplicas. O universo é uma máquina precisa que responde a comandos claros, a decretos emitidos com autoridade inabalável. O fantasma da dívida se alimenta da sua ambiguidade, da sua esperança passiva, da sua crença de que algo fora de você precisa intervir. Hoje, essa alimentação cessa. Hoje, você aprende a falar a linguagem da causa primeira. Prepare-se agora. Onde quer que você esteja, cesse todo movimento. Respire fundo, não como um ato de relaxamento, mas como um ato de convocação de poder. Chame toda a sua atenção, toda a sua energia dispersa pelo passado e pelo futuro, para este único e eterno momento, o agora. Este é o único ponto onde a realidade pode ser reescrita. Eu estou prestes a colocar em suas mãos o verbo que desfaz o feitiço. Receba-o não com a mente, mas com o seu espírito. Sinta o peso e a verdade de cada palavra. Esta é a ferramenta. Este é o decreto central. A primeira parte do decreto é o confronto. Você para de fugir, para de se esconder. Você se vira, encara a sombra e a chama à luz da sua consciência. Você diz: dívida, eu te chamo pelo nome. Com este ato você declara que não há mais medo. Comente abaixo. Eu sou a ordem divina em minhas finanças. Toda substância me obedece. Ao fazer isso, você não apenas comenta, você decreta. Você não apenas digita, você grava sua nova verdade na substância do universo. Você informa a todas as energias que o antigo regente, o medo, foi deposto. E que o novo soberano, a sua consciência crística, assumiu o trono. A sua palavra é o selo. O seu testemunho é o pacto. A palavra foi dada. A lei foi estabelecida. Está feito.